Queridos, eu gostaria de convidar você para você abrir a palavra de Deus aí na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. A gente vai ler o capítulo 4 e eu gostaria de ler com você do versículo 4 até o versículo 23. Filipenses capítulo 4, do versículo 4 até o 23. Diz assim a palavra do Senhor: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes, e ouvistes e vistes em mim, e isso praticai. E o Deus de paz será convosco. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim como de abundância e escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. E recebi tudo e tenho em abundância. Estou suprido, desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio da vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Ora, o nosso Deus e Pai, seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Só até aqui. Depois a gente vai terminar, tá bom? Queridos, eu pensei e meditei muito sobre esse texto durante essa semana. Eu fui despertado assim para estar meditando e falando sobre esse texto desde segunda-feira. Então eu tive bastante tempo, li alguns comentários de Bíblias e livros aqui que eu tenho, tentando entender um pouco mais esse texto e esse contexto. Sabe, existem algumas coisas que me chamam muita atenção na palavra de Deus. E uma delas, queridos, é a circunstância em quem escreveu estava vivendo e passando. Porque isso muda todo o contexto, não é verdade?
Uma coisa é eu falar para você, seja contente, seja feliz, quando eu tô próspero, não tô dealing, né? Não tô lidando com nenhum problema, nenhuma crise, nenhuma situação ruim. Então é fácil falar, alegrai-vos no Senhor, né? Ou eu sei estar abatido, não estar abatido em qualquer tempo. Eu sei viver com abundância, com escassez. É fácil, dependendo do contexto que eu estou, né? Então eu acho que a profundidade da palavra de Deus, ela vem também quando a gente percebe e entende a realidade daquela pessoa que estava escrevendo. Aqui, nesse caso, o apóstolo Paulo, ele estava preso em Roma, né? E isso, como eu disse, já muda todo o contexto dessa fala dele. Saber que ele está dando aqui para nós alguns conselhos, algumas recomendações, algumas sugestões no meio de um momento desse que ele está vivendo, né? Ele está preso, ele está aflito, ele está, né, numa situação extremamente complicada, delicada, né? E outra coisa que eu gosto de fazer quando eu leio a palavra de Deus, eu acho até por uma característica minha, eu procuro ser uma pessoa muito prática. Eu gosto muito do to-do list. Às vezes eu até exagero, né? Eu tenho as minhas listas no meu celular. Você vai olhar no meu calendário ali, também tem as mesmas coisas. E eu tenho um bloco para make sure que eu escrevo também. Então é meio que quase uma coisa meio doentia, né? Mas eu tô aprendendo que se isso me faz bem, então tá bom. O problema é quando aquilo que você faz, até de uma forma um pouco exagerada, te faz mal. Aí você tem que, né, ponderar e analisar se isso está sendo bênção para você. Mas voltando aqui, por ter essa característica, quando eu leio a palavra de Deus, eu gosto de observar os verbos. Ou seja, façam isso. Se esforcem para fazerem isso. Ou talvez para não fazer. Não façam isso. Não vão por esse caminho. Isso vai prejudicar vocês. Ou isso vai abençoar vocês. E ao longo da Bíblia toda a gente vai ver, sim, algumas coisas que está em nossa responsabilidade. É o nosso papel de cumprir, de obedecer, de fazer ou não. Não é verdade? Então eu gosto de ler a palavra de Deus e pegar aqui o que ele está me aconselhando. O que ele está aqui sugerindo para que eu faça nesse contexto, nesse texto ou nessa passagem aqui mais diretamente. E eu vejo que isso não só em questões práticas, em questões relacionadas às nossas atitudes, mas também relacionado a pensamentos, que vai um pouco além do simplesmente eu vou fazer alguma coisa, mas em relação ao que eu estou pensando, em relação ao que eu estou sentindo, em relação às minhas emoções. Por várias passagens da Bíblia, a Bíblia fala, por exemplo, não permita que o ódio entre no seu coração, né? Que a falta de perdão, que a raiz de amargura entre no seu coração. Ou seja, está falando especificamente sobre sentimentos, sobre emoções. E que cabe a mim tomar uma posição e pelo menos me esforçar em falar assim, eu não aceito isso na minha vida. Eu não quero isso. Porque esforçar, querido, eu até peguei aqui eu gosto muito do dicionário quando eu estou fazendo minhas anotações. Cadê? Eu anotei aqui a definição de esforçar. Mas se esforçar é você... aqui, ó. Em empregar força, energia e diligência para conseguir alguma coisa. Se esforçar é isso, é empregar força e energia. Ou seja, muitas das vezes a promessa de Deus está à nossa disposição. Ela dá o conselho, ela dá a sugestão e cabe a mim obedecer ou não. Cabe a mim se esforçar para que aquilo aconteça ou não. Eu já falei algumas vezes aqui, né?
até não muito tempo atrás, sobre as promessas de Deus mesmo. A grande maioria das promessas de Deus, elas vêm com uma condição. Se você fizer isso, você vai colher o resultado que vai ser esse, né? Então significa que muitas coisas que Deus quer fazer na nossa vida já está à disposição, vamos dizer assim. Cabe a nós falar assim, não, eu vou me esforçar e eu vou fazer isso na minha vida. Amém? Então, entendendo essas coisas aqui, queridos, eu gostaria de extrair deste capítulo algumas recomendações que o apóstolo Paulo nos dá. E são coisas assim que estão literais no texto, mas que eu gostaria de chamar a sua atenção. A primeira coisa é que ele inicia no versículo 4, dizendo, alegrai-vos no Senhor. E queridos, se você ler, eu também tenho essa característica de ficar pegando números, se você ler quantas vezes o apóstolo Paulo fala em Filipenses, alegrai-vos, são 16 vezes. Aí isso me choca, porque ele está dizendo uma condição de prisioneiro, preso, e ele está dizendo o seguinte, olha, se alegrem no Senhor. Mais do que nunca, isso para mim significa, olha, independente do momento e da situação que você esteja vivendo, você ainda assim tem como se alegrar em Deus. Se alegrar na presença de Deus e nele. Amém? E isso para mim é fantástico. Porque ele não está simplesmente com um discurso demagogo dizendo, olha, se alegrem, e eu estou aqui vivendo uma vida muito boa, estou alegre, estou feliz. Mas ele não está aconselhando, olha, alegrem-se no Senhor. É possível, mesmo no meio da luta, da tribulação, você, como eu disse, se esforçar para se alegrar. Mesmo quando a realidade está dizendo assim, não dá não. Amém? Então, de novo, né, eu gostaria de lembrar, ele estava preso em Roma, mas mesmo assim, ele nos aconselha a se alegrar em Deus e em sua presença. Olha só, Salmos 16:11 diz assim, tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Amém? Queridos, se o que vai definir a nossa alegria estar ou não na presença de Deus, então eu preciso sim me esforçar. Se eu estou me sentindo triste, talvez seja um pouco de ausência de Deus. Talvez seja um pouco realmente da ausência da presença de Deus. Porque às vezes a gente, eu sei disso por experiência própria, né? Eu acho que todo mundo já passou por isso. Às vezes a gente tem a tendência de achar que o fato de a gente não estar indo numa igreja, parece que a presença de Deus não está tão presente assim mais na nossa vida, né? Ou a gente se tornou, às vezes, de certa forma, um pouco religioso, a nossa vida se tornou um pouco automática, muito mecânica, e acaba que o contato com a essência da presença de Deus começa a faltar em nós, né? Então aqui ele nos instrui, nos aconselha a se alegrar no Senhor. Neemias 8:10, a parte B do versículo, diz assim, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força, é a nossa força. Amém? O que nos fortalece é essa injeção de ânimo, de energia, de alegria de Deus na nossa vida, no nosso coração. Agora, de novo, existem momentos, de novo eu fico falando aqui, eu sei disso, porque já vivi momentos horríveis na minha vida. Horríveis mesmo, de saber o que é depressão, do que saber o que é tristeza profunda, de que saber o que é estar realmente num momento que você olha para o lado e não vê nenhum motivo, nenhuma razão para você se alegrar. Mas a gente precisa encontrar esse lugar em Deus,
amém? Em que a gente vai ter realmente esse contato profundo com a presença dele e ele vai ministrar isso no nosso coração, em nome de Jesus, amém? Uma outra coisa, queridos, que eu vejo que tem tudo a ver com a nossa realidade que a gente está vivendo hoje, os 3 pilares de confiança da humanidade, isso aqui eu ouvi do pastor Hernandes, ele falou numa mensagem, eu achei muito interessante, que os 3 pilares de confiança da humanidade são a economia, a ciência e a política. Meu Deus, meu Deus, né? Se é isso que nós sentimos, de certa forma, segurança, confiança na nossa vida, hoje esses 3 pilares estão completamente abalados, não é verdade? A economia tá louca, o mundo vai passar por uma depressão econômica violenta, politicamente em todos os lugares aí que a gente vê, meu Deus, o Brasil então tá de perna pro ar, né? De ponta cabeça o negócio. Aqui o pau quebrando em cima do Trump e aquela coisa toda, porque a politicagem não para, né? Então eles pegam de uma doença, de uma enfermidade, de uma pandemia que está vivendo, e aí vira um assunto político. É quem está certo, quem está errado, qual é o partido que está certo, qual é o partido que está errado, quem é o presidente que está com a opinião, com a ideia correta. Nem o presidente da OMS está acertando. O cara está dando cada bica fora, está chutando mais do que Garrincha, né? Essa só para quem tem referência, né, Tiago? Mas olha o momento que a gente está vivendo, Cris. Se a gente não focar toda a nossa atenção em Deus, a gente pira a cabeça mesmo. A gente fica louco. Em segunda coisa aqui que ele nos aconselha é que a gente tenha moderação. O versículo 5 diz assim, ó: seja a vossa moderação reconhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Queridos, moderação, a própria palavra já diz, né? É ter um equilíbrio, é ter um balance. A gente não pode ser nem 8 nem 80. Tudo que acontece, tudo que está acontecendo ao nosso redor, a gente tem que ter um balance. A gente não pode nem ir para um extremo, nem para o outro, né? O dicionário Strong aqui, a definição significa apropriado, conveniente, uma pessoa íntegra, gentil, comedido e prudente, né? Ou seja, realmente uma pessoa equilibrada. E aqui esse texto está nos aconselhando a que essa moderação seja conhecida de todos. Sabe, queridos? Às vezes a gente vai conversar com pessoas, você deve conhecer gente assim, que está achando que o apocalipse já está vindo aqui, ó. O primeiro cavaleiro já chegou, meu irmão. E a coisa não é desse jeito, né? Vamos acalmar. A situação tá ruim, mas não é o fim do mundo ainda. Tem muita coisa para acontecer. Faz parte. O processo está acontecendo. Pode ser considerado como sinal? Pode. Agora dizer que ele está nas portas aí, que o negócio está... Não é assim. Amém? Então, moderação. E essa moderação e esse equilíbrio, você precisa transmitir para as pessoas que estão do seu lado. Querido, não fica angustiado não. Não fica tão aflito assim não. Não fica tão preocupado assim não. Calma. Amém? E em seguida, logo no versículo 6, ele fala assim: não andei ansiosos. Não andem ansiosos. Queridos, eu acho que essa é a frase, é a palavra do momento. Eu fiquei lembrando que eu preguei dia 31 de janeiro, e eu sei que Deus me levou a ministrar muito forte sobre vencer o medo na virada do ano. Só que é lógico que eu não tinha nem noção do que vinha por aí. Nem ideia, né? Acho que ninguém tinha, na realidade. Mas eu vejo o quanto isso, né,
tem tudo a ver com o contexto que a gente está vivendo, com a realidade que nós estamos vivendo. As pessoas estão tendo que lidar com seus medos. Tem gente entrando em pânico. Tem gente ficando desesperado por vários motivos. Alguns é por causa da quarentena, porque não pode sair. Outros, como eu disse, porque realmente estão ansiosos, porque, meu Deus, vai acabar o mundo, vai acabar o dinheiro, vai acabar a comida, as pessoas vão começar uma a invadir a casa das outras. Tem gente doida. Vocês não sabem que o número de venda de arma nos Estados Unidos subiu loucamente? Porque eles acham agora que vai entrar um monte de zumbi e que vão invadir sua casa. Cadê o papel higiênico? Ai, Jesus, chega a ser engraçado, mas é verdade. Então, queridos, eu vejo que essa é a palavra do momento. A gente não pode se deixar abater. A gente não pode permitir que essa ansiosidade entre no nosso coração, que esse medo, que esse pânico invada o nosso coração. De novo, é necessário a gente se esforçar. Falar assim, aqui não. Amém? Amém. Queridos, eu vejo que todo mundo é sujeito a passar, a viver momentos difíceis, né? Outra coisa é você permanecer nesses momentos. Você viver momentos temporários de ansiedade, de preocupação, de medo. Isso tudo faz parte da vida e é algo positivo. Mas quando você permanece, aí sim começa a ser problemático. Nós precisamos confiar em Deus e precisamos confiar que Ele está no controle de todas as coisas. A gente precisa martelar isso na nossa mente. Martelar. Deus está no controle. Eu não preciso pirar a cabeça. Eu preciso somente confiar em Deus. E eu vejo, queridos, que a palavra de Deus, ela não pode ser... Escuta isso aqui, isso é muito importante. A palavra de Deus, ela não pode ser simples chavão. Algo que você repete, algo que você até declara, mas que parece que aquilo já não tem mais efeito. Parece que aquilo não tem mais poder de verdade. A gente não pode permitir que isso aconteça. Tem versículos como esse que a gente acabou de ler. Não andem ansiosos. Parece que é uma frase a mais. É uma frase de impacto, né? É uma frase em que a gente pega e usa como uma frase de efeito. Não, eu não ando ansioso porque Deus... Mas a gente tem que confiar nessa palavra e confiar naquilo que ela realmente significa. No mínimo, Deus, Ele está comigo. É Ele que está dizendo para mim, não ande ansioso. Não ande ansioso. Assim como está lá em Mateus 6, 25, né? Não andeis ansiosos por coisa alguma, nem pelo que haveis de vestir, de comer, de beber, né? Diz assim, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto que haveis de comer, beber, nem pelo vosso corpo, quanto que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? E continua até o 33, quando ele diz, resumindo, mas olha, façam o seguinte, busquem o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vão ser acrescentadas. E é interessante porque no contexto fala assim, porque os gentios é que procuram tais coisas. Ele está dizendo, ó, vocês que são cristãos, que têm fé em Deus, vocês não precisam ficar preocupados. Isso aí é coisa de quem não tem fé no coração. Isso é coisa de quem não é filho de Deus na essência, de verdade. De quem não tem um relacionamento profundo com Deus. Aí sim as pessoas se preocupam com esse tipo de coisa. Agora, de novo, é muito fácil falar. Difícil é exercitar e colocar em prática na nossa vida. Por isso que eu vejo que a gente realmente precisa se esforçar. Amém? O outro texto que fala sobre isso é 1 Pedro 5,7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E esse lançar
tem um comentário na minha Bíblia, é realmente jogar, como se você estivesse jogando uma bola para alguém. É lançar mesmo. Deus, tá aí, ó. Eu não quero isso não. O Senhor prometeu que ia dar jeito nesse negócio. Amém? Então, não andem ansiosos, queridos. Outra coisa que ele fala no versículo 7 e 8, né? Pense em coisas boas. Pense em coisas boas. Você está vendo como aqui a gente já extraiu várias coisas práticas? Aplica isso na sua vida, coloque em prática. Amém? Isso não está aqui à toa ou por acaso, não. Tem um objetivo, tem uma razão por que está aqui. Pense em coisas boas. E ele faz uma lista. O versículo 7 diz assim: a paz de Deus que excede todo entendimento. Olha só, guardará o vosso coração, que significa emoções e sentimentos, e também a vossa mente em Cristo Jesus. Então essa promessa nós já temos. Amém? Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar o nosso coração e a nossa mente. Aí ele fala assim, olha só, começa a pensar se os seus pensamentos, se aquilo que você está ocupando a sua mente, ele fala assim, será que é verdadeiro? Será que é verdade e isso que você está pensando, ocupando a sua mente, ou é fantasia da sua cabeça? Ou você está criando um contexto, uma realidade que não existe? Ou você está sofrendo, talvez até por uma verdade, mas por antecipação? Alguma coisa que vai acontecer daqui 1, 2, 10 anos e você agora está se mastigando. Isso é verdadeiro? Se for verdade, amém, pensa nisso. Tudo que é nobre são coisas excelentes, amém? Coisas boas, coisas que realmente estão num outro patamar. Começa a se perguntar se aquilo que você está pensando é correto. Será que é certo pensar assim? Será que está de acordo com a palavra de Deus isso? Será que está de acordo com aquilo que eu quero para a minha vida? Aí ele fala tudo que é puro. Ou seja, puro fala de algo de limpo, de purificado, até mesmo de santidade. Será que isso que você está ocupando tanto a sua mente tem a pureza por trás disso? Tudo que é amável, ou seja, que inspira amor. Será que aquilo que você está pensando é amável? Inspira amor, não só na sua vida, mas para outros? Aí ele continua, tudo que é de boa fama, tudo que é excelente, tudo que é digno de louvor, nisso pensai. Querido, olha que filtro que o apóstolo Paulo está falando. E de novo, ele tinha toda a autoridade e legalidade para falar isso, porque ele estava numa prisão. Se ele tivesse deixando a mente dele vagar pelos pensamentos que com certeza ele poderia, pela situação, pela circunstância, pensar, ele jamais teria escrito isso. Mas ele era um cara que o quê? Falava assim, não, esse pensamento não vai entrar aqui não. Esse pensamento é prejudicial. Esse pensamento vai me colocar para baixo. Esse pensamento vai me deixar deprimido, vai me deixar ansioso, vai me deixar angustiado. Amém? Então ele faz aqui várias sugestões para que a gente pense em coisas boas. Paulo entendia a influência dos pensamentos que exercem sobre a vida humana. O que a pessoa permitir que ocupe sua mente, olha só, vai mais cedo ou mais tarde determinar suas palavras e suas ações. Ou seja, se você pensar só porcaria, você vai acabar falando porcaria e você vai acabar fazendo alguma porcaria. Por isso que a nossa batalha, tem um livro da Joyce Meyer que chama Batalha da Mente. Começa aqui. Amém? É aqui que a gente recebe as setas do inimigo
Por isso que a palavra de Deus fala sobre a armadura de Deus, fala para a gente usar capacete para justamente proteger dos dardos inflamados de Satanás. Que uma das explicações é um sopro de pensamento. O diabo vai e joga, puf, e você está despreparado, distraído, né? Por isso que tem essa frase, né? Toma distraído, né? Aí você está distraído, não está vigiando, não está esperto, aquele pensamento vem e você começa a alimentar ele. E assim, em cima desses pensamentos, acaba o quê? A pessoa até falando que não deve, porque está pensando demais sobre aquilo, e às vezes até agindo errado e fazendo algumas coisas que não devia, porque o pensamento errado entrou e dominou. Eu já falei algumas vezes também para vocês que, e lógico que isso não é novidade para ninguém, mas nem tudo que nós pensamos, nós fazemos. Mas tudo que nós fazemos, nós pensamos antes. Então a gente precisa realmente filtrar e pensar e desenvolver essa proteção. Isso aqui, ó, é lixo. Não vou perder meu tempo pensando. Já leva o seu pensamento, como diz a palavra de Deus, cativa a Cristo. Amém? Deus, eu sei que isso não vem do Senhor, eu não vou permitir que isso invada meu coração, invada minha mente. Eu não vou ficar pensando nessas coisas. Amém? E outra coisa que sempre que eu falo sobre esse texto, eu vejo que do versículo aqui, queridos, do versículo 9 em diante, ele fala de uma coisa que para mim, resumindo, se chama maturidade. Ele faz uma descrição de situações que ele pode estar vivendo e que isso não vai influenciar o contentamento dele, a satisfação dele, a alegria dele em Deus. Amém? Então ele fala, eu aprendi a viver em toda e qualquer situação. Eu sei viver abundância, muito bom, mas eu também sei viver escassez. Amém? Eu sei viver humilhado, mas eu sei viver honrado também. Amém? E eu vejo que esse é o maior segredo da maturidade, queridos. É a gente conseguir enfrentar as situações da vida e mesmo assim não perder a nossa, eu diria, não só o nosso controle, mas não permitir que a nossa estrutura seja abalada. Que o nosso relacionamento com Deus não seja abalado. Que o nosso relacionamento com as pessoas não sejam abalados por causa de situações em que a gente está vivendo. Queridos, olha, isso é pesquisa, né? Uma das grandes razões e motivos em que casais chegam até ao divórcio é finanças, por exemplo. São crises financeiras. Aí você imagina, então, é disso que ele está falando. Se todo mundo tivesse essa maturidade, esse equilíbrio de falar assim, não, eu sei passar em momentos bons e em momentos ruins. Eu sei viver com dinheiro no bolso, eu sei viver sem nada no bolso. É lógico, queridos, que ninguém é hipócrita de dizer que viver sem dinheiro, pobre, tudo quebrado, com carro velho é uma maravilha. Não é. Não é. Mas não é por isso também que a vida virou inferno. Amém? O exemplo que a gente tem disso como testemunho de vida é a história de Jó, né? A Bíblia diz que depois de tudo que ele viveu, depois de tudo que ele perdeu, ele não pecou com seus lábios. E ele ainda, quando a mulher vem e fala assim, por que você não amaldiçoa esse teu Deus e morre? Ele falou, mulher, tu fala igual uma louca, uma doida. Né? E aguentou firme. Tem uma mensagem muito boa, vou fazer uma propaganda aqui do Cláudio Duarte, que chama Casamento à Prova de Bala, eu acho que é. Que ele usa o exemplo de Jó. Porque realmente a gente vê tudo que passou, mas o casamento ficou firme. Embora chamou ela de louca, de doida, mas estavam lá, firme. Né? Mas, queridos, a importância da gente
entender isso aqui. Olha só, digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. A condição do pleno desenvolvimento, o auge, a experiência e o ponderamento. E isso é o significado de maturidade. É você chegar ao pleno desenvolvimento, o auge. Eu diria que esse pode ser o que? O nosso gol, amém? Deus, eu quero essa maturidade, eu quero. Porque imagina você passar por qualquer situação e isso não te abalar, não mexer com as suas estruturas. Então é um convite à maturidade, ao equilíbrio, ao contentamento e satisfação em qualquer circunstância. Uma coisa, queridos, que eu quero chamar a sua atenção aqui, você sabe que essa parte aqui do texto, ela é um agradecimento pelas ofertas recebidas. É importante você entender isso aqui. Por quê? Porque esse próximo item aqui que eu vou falar, essa próxima sugestão, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu intitulei essa mensagem, posso todas as coisas, vírgula, só que não. Porque isso aqui, queridos, eu vou falar para você, como pastor, eu acredito que esse é o texto mais tirado fora de contexto que existe na Bíblia. Sabia disso? Porque as pessoas utilizam isso aqui como que se colocasse qualquer propósito, colocasse qualquer gol e falasse eu posso fazer tudo em cima dessa palavra, em cima disso que eu quero, em cima disso que eu pretendo, porque Deus vai me backup, Ele vai me fortalecer, Ele vai ajudar que isso aconteça. Queridos, olha só, vou dar uma aula de hermenêutica grátis para você aqui rapidinho. Para você chegar à conclusão, hermenêutica, não? A ciência da interpretação da Bíblia, ok? Tal, beleza? Olha só, uma regra para você interpretar um texto. A conclusão do texto, ela pode estar anterior ou posterior à passagem. Você precisa entender isso. Então eu não posso pegar um versículo isolado, posso todas as coisas naquele que me fortalece, e sair quebrando regra, desobedecendo a Deus, colocando coisa que eu acho que é certo na minha vida e que eu posso tudo. Porque se eu tirar do contexto, eu posso até pecar. Então, viver uma vida toda esculhambada, que não, Deus está por trás, ó, meu irmão. Deus está junto, estamos juntos. Não está não. Então, olha só o que ele está dizendo aqui. O contexto está nas passagens anteriores e posteriores. Primeiro, ele está falando de oferta. Ele está falando de gratidão por uma igreja que estava abençoando o seu ministério. Gratidão. A segunda coisa que o texto está falando é isso aqui que a gente falou sobre a maturidade. É como, querido, que o apóstolo Paulo ele estivesse dizendo assim, olha, eu coloquei aqui, é porque eu não estou acompanhando 100% aqui. Exatamente, Araná. Escrevi, não sei exatamente onde que eu coloquei aqui, queridos. Me perdoa. Aqui. O contexto é de que... tá. Querido, olha só. O contexto aqui é de que Deus vai fortalecer a sua vida, ou no caso, estava fortalecendo a vida dele, para enfrentar qualquer situação na sua vida.
Então ele está dizendo, olha, eu sei viver assim, eu sei viver assado. Eu já passei por isso, eu já passei por isso. Eu tenho experiência. E Deus, então, Ele me fortalece para enfrentar qualquer uma dessas situações que eu estou falando. Você está entendendo? Se a gente tira do contexto, se torna algo que pode ser até uma heresia, né? Ele termina dizendo assim, todavia fizestes bem associando-vos na minha tribulação. 4,14. A união com Cristo é o segredo do contentamento e a fonte da fortaleza permanente em nossas vidas. Queridos, eu queria voltar um pouquinho aqui sobre esse negócio de a gente querer usar, então, esse texto fora de contexto. É quase como uma legalidade para se fazer qualquer coisa e Deus, então, vai assinar embaixo e vai abençoar. E isso, como eu disse, não é o que o texto está dizendo. Outra coisa que eu queria falar, queridos, que hoje está muito na moda, a teologia do coaching. Tem várias divergências, tem gente que concorda, tem gente que discorda, eu tenho a minha opinião, eu não gosto, para ser honesto, por vários motivos. Para mim, a teologia do coaching é a mesma que a teologia da prosperidade, só que com uma nova roupagem. É o seguinte, você é o centro, você tem o potencial tremendo. Olha, Deus te escolheu porque você é especial. Você só precisa brotar todo esse poder, essa potência, essa sabedoria que você tem, que você vai arrebentar. E aí Deus é colocado em segundo plano. Por isso que eu estou falando em cima desse versículo. Porque daí Deus vem, assinando embaixo. Não, manda bala aí, cara. Você é o cara, você é o bicho. Autoconfiança, meu irmão. É autoestima lá no teto. Vai, que tudo vai dar certo, você vai conseguir, você vai conquistar. É isso que está no teu coração? Foi Deus que colocou? Então, Deus é o dono do ouro e da prata. Meu irmão, vai pegar a teologia de coaching, vai ver como é que eu falo, o conjunto de texto que eles usam e compara com a teologia da prosperidade, para você ver se não tem uma semelhança tremenda. Porque ficou manjado. Hoje todo mundo, a maioria dos pastores que são um pouco sensatos, arrebentam com a teologia da prosperidade, que veio desde os anos 1970. Né? Aí, o que acontece? Hoje em dia, se falar, não, isso aqui queimou já a cara. Se falar em teologia de prosperidade, as pessoas já têm uma certa aversão. Então vamos mudar, vamos fazer um negocinho bonitinho. Né? Então, essa é a minha opinião, discordo da sua e pronto. Que Deus, então, né, que você é o centro, que tem um potencial a desenvolver e que Deus vai ser seu ajudante, Ele vai trabalhar para você conseguir o que quer. Ele vai ser seu empregadinho, a Dini, o gênio da lâmpada, o garçom que você precisa. Né? E eu creio que não é isso que Deus é. Deus é um Deus que é o nosso Senhor, Ele é soberano, amém? Eu só sou um simples servo. Essa aí é o nosso credencial, nossa função é servo. E ainda Ele dá, ainda através do amor, da graça dEle, da gente poder ser chamado de filho, amém? E para encerrar com essa promessa tremenda, que Deus vai suprir nossas necessidades em Cristo Jesus. Novamente, queridos, utilize o contexto. Ele está falando de oferta. Ele está falando de ser fiel a Deus com as suas ofertas, em ofertas missionárias. Então, aqui está dizendo o seguinte, olha, para aqueles que fazem isso, para aqueles que fazem parte de uma igreja que contribui com missões no mundo, Deus vai suprir todas as tuas necessidades em Cristo Jesus. Amém? E necessidade não é luxo. Necessidade não é, como é que fala a expressão aí? Spoiled, né? Como é que é? Eu esqueci em português. Mimado. Não é seus mimos.
Deus pode fazer? Claro que faz o tempo todo, né? Por isso que a gente olha para a bondade, para a graça de Deus, para o amor, para a misericórdia de Deus, e a gente sempre vai falar, eu não mereço, mas é mimo, é bondade de Deus, é graça de Deus. Agora não tente exigir de Deus, vamos dizer assim, luxo, tem uma palavra que está me fugindo aqui, né? Ou coisa simplesmente que você quer porque você quer. Ah, eu quero um carro novo. Ah, eu quero um celular, não sei o quê. Pode ter, pode conseguir, pode comprar, né? Agora, que não seja essa sua intenção de se aproximar de Deus, cobrando o que Ele faça. Amém? Então eu queria ler com você aqui, que eu acho muito interessante esse contexto todo, porque ele diz assim, ó, não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Não é doido isso? Parece que tem um banco lá no céu, né? E está significando o quê? Quando eu invisto na obra de Deus, quando eu sou fiel nas minhas finanças, no meu dízimo, nas minhas ofertas, é como se eu estivesse garantindo, olha, você está investindo no teu crédito lá no céu. Amém? E quando a gente se coloca, lembra que eu falei que promessa de Deus você precisa se qualificar. Você precisa entrar naquela condição. E a condição desse texto é essa. Amém? Ele está fazendo um agradecimento pelas ofertas, por aquilo que ele recebeu, e ele está dizendo, olha, eu não estou correndo atrás disso não, mas porque vocês fizeram, vocês estão investindo lá no céu. Amém? E com isso, sem dúvida nenhuma, a palavra de Deus diz que por mais que nós somos infiéis, Ele vai permanecer sempre fiel. Amém? Porque Ele não pode negar a si mesmo. Ele é fiel, faz parte do atributo, da qualidade, da característica dele. Amém? Ele não tem como negar-se a si mesmo. Amém? Eu queria te convidar, você aqui, você na sua casa, que você fechasse teus olhos e a gente vai orar, pedindo que essa palavra realmente ela produza frutos na tua vida, no teu coração, em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, nós te glorificamos, Pai, e nós te louvamos pela tua palavra, Jesus. Deus, porque a tua palavra é vida, porque ela tem o poder, Senhor, de confrontar as nossas vidas, tem o poder de edificar, de ensinar, de instruir, ó Deus querido, de edificar. E eu peço a Ti, Senhor, que em nome de Jesus, que essa palavra, Pai, dessa noite, possa fazer isso com essa pessoa, Pai. Deus querido, em nome de Jesus, que a gente possa, Senhor, realmente começar a se esforçar, Pai, a empregar, Senhor, força e energia, ó Deus querido, para realmente receber as Tuas promessas, Pai, para se enquadrar, Senhor, nas Suas promessas, para se qualificar as Suas promessas, Pai. Ó Deus querido, para aquilo que depende de nós, conforme diz a Tua palavra, Deus, em Tiago, que a gente não seja, ó Deus, somente ouvintes da Tua palavra, mas sim praticantes operosos, Pai. Em nome de Jesus, que a gente possa ser mais obediente, Pai. Que a gente realmente possa aprender a colocar em prática aquilo que nós aprendemos com a Tua palavra, Jesus. Que ela não seja simplesmente, Senhor, palavras vãs, palavras vazias, Pai. Mas que a gente possa confiar e crer, ó Deus, em cada vírgula dessa palavra. Deus querido, em nome de Jesus, eu oro a Ti, Senhor, ó Deus, como está lá em Isaías, Pai, a Tua palavra, ela não vai voltar vazia. Amém. Mas ela vai cumprir com o propósito que lhe apraz, ó Pai. Deus querido, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, ó Deus, se tem alguém, Pai querido, com falta de alguma coisa, Pai, ó Deus, seja no campo,
ó Deus, natural, seja no campo da mente, no campo das emoções. Pai querido, venha a tua provisão, eu suplico, Pai. Eu clamo, Senhor, Deus querido, o Senhor que é um Deus, Pai querido, cheio de amor, de graça e de misericórdia, que sabe, Senhor, as nossas limitações e fraquezas. Às vezes, Senhor, não é porque não queremos, mas é porque realmente não damos conta, não conseguimos. E por isso nós apelamos e clamamos, Senhor, como nós lemos aqui, ó Deus, que a gente não precisa andar ansioso, mas que a gente deve, Senhor, colocar as nossas orações, as nossas petições, as nossas súplicas diante do Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus, porque é o Senhor que cuida de nós. Nos ajuda a crer nesse tempo, Pai. Nos ajuda a confiar mais em Ti. Ó Deus querido, que todas as cadeias, Pai, ó Deus da mente, Pai, que tem aprisionado algumas pessoas, Pai, com medo, Senhor, com angústia, com tristeza, com uma preocupação exacerbada, Senhor. Ó Deus, tira isso, Senhor. Tira isso da mente e do coração dessas pessoas, Pai. Ó Deus querido, devolve, Senhor, a confiança. Devolve a fé, Pai querido. Aumenta-nos a fé, Pai querido, em nome de Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus. Deus, eu oro, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa, Senhor, ó Deus, cuidar dessas pessoas, Pai. Cuida, Jesus. Cuida, Senhor, das mentes. Cuida, Senhor, dos corações. Cuida, Senhor, em nome de Jesus Cristo. É a nossa oração e é o nosso clamor nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe você.